Brasil, salve a seleção, de repente é aquela... A Copa do Mundo de 1970 no México, Rui Carlos Osterman, é o destaque agora no Estúdio B. Tu estavas lá como comentarista, era a tua segunda Copa do Mundo, mas ao contrário de 1966, bom, aí a seleção brasileira mostrou toda a qualidade que tinha. Aliás, Rui, olhando para esse vídeo aqui onde aparece a seleção brasileira, foi a maior seleção de todos os tempos que tu viste atuar? Olha, sem dúvida foi uma das mais significativas, porque é um conjunto de jogadores de grande qualidade e um jogador no apogeu absoluto da sua despedida, Pelé. Fez a grande Copa, fez a Copa inesquecível, foi até logo dele extraordinário. E isso valorizou e favoreceu muito a Copa. E depois tem todo o arranjo do time, porque aí a história é complicada, Silvio. Observa bem, João Saldanha. Essa é a primeira grande mudança. O João acaba, assim, quase que numa decisão popular, digamos, de apoio popular, apoio da imprensa, né? O João sem medo, o João da coragem, assim por diante, sendo colocado como técnico da seleção. Para fazer o quê? Para restaurar outra vez a dignidade, o ânimo, a força da seleção. Isso ele fez. Inegavelmente, a extraordinária contribuição do João é esta. Ele conseguiu fazer uma eliminatória de Copa do Mundo exaltante. Eu me lembro, por exemplo, em Assunção, no Paraguai. Né? Faltava o quê? Quase uma hora para o jogo, e lá vieram os jogadores da seleção. Eliminatórias em 69. Exatamente. Entraram em campo, fizeram os movimentos. A vaia era uma destas coisas impiedosas, porque ali estavam expostos os adversários. E essa vaia tinha que durar mais de hora. Lá pelas tantas ela foi diminuindo. E isso foi um lance do João. Ou seja, faz os jogadores se habituarem com a maior hostilidade, porque depois a maior hostilidade é pequena. Pois é, e o Brasil ganhou do Paraguai de 3-0 lá. Exatamente. Saiu o João Saldanha, entrou o Zagallo, formou esta grande seleção que acabou sendo depois campeã mundial no México, Rui. Aí tem vários problemas. Primeiro, o Zagallo fez um trabalho notável. Eu acho que foi um dos técnicos de seleção que mais sucesso teve nas decisões tomadas. Ele rearmou o time. O pessoal do João, e eu mesmo acho, que o João tinha feito tudo para que encaminhar aquela seleção. Mas faltavam algumas coisas. Vai se observar, por exemplo. O goleiro não trocou. O goleiro foi o Félix. Mas o que aconteceu? O Piazza foi tirado de onde estava e posto na zaga no lado esquerdo para sair jogando. Era centro-médio. Era centro-médio, foi para a zaga. Aqui nós estamos com a imagem do Beckenbauer, que quebrou o braço. Mas, né? Só para completar, como o Piazza foi para a zaga, o Clodoaldo, que era um jovem de 20 anos do Santos, entrou no meio. Isso. E a seleção ficou com Gerson e Rivelino, com Jairzinho, Pelé e Tostão no ataque. O Tostão foi inventado como centroavante, posicional, vamos dizer assim, teórico, tá? Ele fazia a parede para ingressos e fazia os movimentos na frente, era muito inteligente, sempre foi. Rui, aqui está, nessa imagem, um dos grandes jogadores da história do futebol mundial. Ele disputou as Copas de 66, de 70 e de 74, sendo campeão em 74 pela Alemanha. E como técnico, foi técnico da Alemanha 2 Copas depois. Exatamente. Foi uma coisa realmente extraordinária que aconteceu na carreira desse jogador, que lá em 1970, na Copa do México, participou de um dos grandes jogos da história dos mundiais. Talvez assim, tirante os momentos notáveis do Brasil, o maior jogo da Copa. Foi o jogo contra a Itália, era jogo de semifinal. Inglaterra e Itália. Alemanha e Itália. Foi 1-1 no tempo regulamentar, 20 minutos mais ou menos do segundo tempo regulamentar, o Beckenbauer quebra o braço, ou quebra a clavícula, e joga com uma tipóia no braço até o final da prorrogação, porque o jogo terminou 1-1 e teve que ir para a prorrogação. Aquele jogo foi numa quarta-feira e no domingo era a decisão da Copa. O Brasil já estava classificado, já estava encaminhado para a decisão, faltava essa questão gravíssima. Foi um jogo, olha, se pode botar a mão ainda num tape daquele jogo, sei lá, é um jogo para ver, rever, prestar atenção, porque é um jogo de grande qualidade. E ali a Itália se esfolou para ganhar. Ali a Itália deu tudo o que tinha para ganhar. E no domingo faltou-lhe um pouco de pernas. Ganhou de 4-3 o grande jogo e foi para a decisão contra a seleção brasileira. Mas antes da decisão, houve um outro jogo extraordinário que foi Brasil e Inglaterra. Também. A Inglaterra, vale lembrar, era a campeã do mundo. Isso. Vinha de 66 com uma atividade maravilhosa, né?
Gordon Banks, a turma toda, time de altíssima qualidade, né? Mas esse jogo é marcado por um episódio ou menos, né? Além da qualidade e da tensão do jogo, que se resolveu pelo detalhe, ainda há nesse jogo talvez o lance mais importante do futebol mundial. Eu não sei se é fácil reproduzir esse lance. O lance da cabeçada do Pelé. A cabeçada do Pelé e a defesa do Gordon Banks. Vamos conferir esse lance? Vamos conferir. Vamos conferir. Gordon Banks, goleiro da Inglaterra, fez talvez a maior defesa da história do futebol mundial. Tá aí a jogada. O Pelé, aliás, o lance é pro Jairzinho, que faz o cruzamento. Vem o cabeceio e o Banks fez a defesa, Rui. Você vê que é um cabeceio dentro da técnica mais apurada de um cabeceador. É do alto para baixo, no canto e rasteiro. Olha lá, olha lá. E ela ainda quica. E mesmo assim o Gordon Banks faz a defesa levantando o braço. Puf! Foi uma Podia grande ter defesa. mais? Talvez tenha sido a maior defesa da história dos mundiais. Acho que sim. Bom, Everaldo, o lateral esquerdo do Grêmio, foi titular da seleção brasileira, tricampeão mundial, e quando chegou em Porto Alegre, o que aconteceu, Rui? É o que disse... Tá aqui a imagem dele, com a filhinha. Ele tá aí com a roupa de mexicanos, né? Isso. Como é que se chama isso? Eu não sei. Mas ele veio. O Everaldo era muito querido, uma pessoa muito amável, né? Foi morrer estupidamente na estrada, né? Bom, mas o Everaldo, quando voltou para Porto Alegre, o Fábio Koff que diz, foi o único brasileiro que fez parar uma cidade sozinho. Olha, é uma relação de fatos interessante essa. O único brasileiro, ele era o único jogador brasileiro. Era o único que estava realmente em cima do caminhão fazendo abraços e agradecimento à torcida. E toda a cidade, sem dúvida, assim toda, como expressão forte, né? Estava nas ruas, nas escadarias, estava nas janelas, estava nas bancadas, estava em toda parte acenando para ele. Foi o herói que parou Porto Alegre. E virou estrela na bandeira do Grêmio. Justamente. Everaldo, lateral esquerdo. Por fim, Rui, nós abrimos falando da grande seleção e da grande Copa do Pelé. 29 anos de idade, foi a última Copa do Pelé e foi uma Copa extraordinária. Foi, e ele merecia essa reabilitação, não é? Tendo em vista tudo que significou, assim, magnificamente bem, né? Ele teve um período com o João, foi o período inicial das eliminatórias e tudo mais, razoável. Mas depois, quando veio o Zagallo e quando se armou o time e se fez um dispositivo tático que favoreceu a todos eles, Carlos Alberto com uma Copa esplêndida, né? Notável, o Gerson foi um centro de time maravilhoso, e o Rivelino fez a função ofensiva pelo lado esquerdo, de articulação pelo lado esquerdo, de metidas por dentro com aquele futebol todo que tinha, nossa senhora. E o Tostão numa atividade posicional na frente, né? Então essa despedida do Pelé e o reconhecimento que todos puderam fazer para ele foi também o fecho de ouro de um jogador inestimável, inconfundível, insubstituível. Então quero encerrar esse papo contigo mostrando essa imagem do Pelé. Abraçado ao Jairzinho, outro grande nome, goleador do Brasil naquela Copa, e o Pelé vibrando com um gol marcado na Copa do Mundo no México, a Copa de 1970. Lembrada neste papo com Rui Carlos Osterman, um comentarista que estava no México. Obrigado, Rui. Obrigado, eu que te agradeço, Silvio. Na vida de um comentarista, há algumas coisas que jamais serão superadas, jamais serão substituídas e sempre ficarão como a memória afetiva dos fatos. A Copa de 70, para mim, foi assim. A Copa do México foi a primeira Copa transmitida por televisão ao vivo para o mundo todo. Foi a primeira Copa, portanto, que eu, com 15 anos de idade, assisti pela televisão e ouvindo os comentários do Rui Carlos Osterman. Uma Copa inesquecível, onde o Pelé foi extraordinário e onde o Brasil voltou com o tricampeonato. É isso que a gente relembra nesse papo com o Rui no Estúdio B.